Vem comigo aqui. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Mosca, né, cinegrafista da TV Globo. Ontem encontrei o Mosca, tá super bem o Mosca, e diz que sempre que pode acompanha aqui ao Nosso Brasil, gente para Campinas e região. É um prazer, viu, ter audiência qualificada aqui no nosso programa, sempre prestando serviço e tentando trazer um jornalismo diferente com a participação dos nossos telespectadores. Um abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho. Ele ficou de me telefonar para me dar uma notícia. Eu estou esperando, viu? Estou esperando a ligação. O Mosca foi um dos colegas de Luciano do Vale que acompanharam ontem o velório do mito, né, que se foi no último sábado aos 66 anos. Um velório com muita participação popular, porque as pessoas queriam estar ali bem próximas do Luciano do Vale nesse momento de despedida. Nós temos duas reportagens, uma do Henri Caram e outra da Andréa Marques. Andréa Marques falando, inclusive, em 6 minutos aqui, sobre a passagem do Luciano do Vale pela cidade de Campinas. Vamos com a primeira reportagem do nosso Henri Caram, resumindo esse velório e a participação de personalidades no adeus ao nosso Luciano do Vale. Tem aí a reportagem do Henri Caram, a primeira reportagem do Henri Caram na despedida e o adeus das personalidades, dos amigos e também da população ao mito Luciano do Vale, que sem dúvida nenhuma já deixa muita saudade. A reportagem está no ponto e está aqui, ó. Olho na notícia. Amigos e admiradores se reuniram na Câmara Municipal de Campinas para se despedir de Luciano do Vale. A bandeira nacional sobre o caixão foi apenas uma das homenagens ao homem que ajudou a transformar o esporte brasileiro com um microfone na mão e muitas ideias na cabeça. E, acima de tudo, o Luciano era um patriota, né? Um brasileiro. Né? Ele acreditava muito nas coisas do Brasil. Ele tinha na vontade de fazer o esporte uma coisa absolutamente inigualável também, né? Ele era um professor nato, né? Você sabe muito bem disso, né? Quanto nós aprendemos com ele pelo simples fato de estar do lado, né? Porque o Luciano era uma entidade. Convivi com ele desde 93. A gente viajou o mundo, cara. E era a nossa rotina, entrar no avião, fazer um jogo, almoçar, voltar para casa. Cara, eu convivia mais com o Luciano que com a minha mulher que está aqui, tanto que eu viajava com ele, que eu ficava com ele, cara. Foi muito difícil. Não estou entendendo ainda o que aconteceu, um negócio delicado, cara, assim. Telespectadores assíduos, Nicolas, de 37 anos, e o filho Enzo, de 8, fizeram questão de comparecer ao velório de Luciano. Eu cresci aos domingos, acordando e assistindo toda aquela programação da Band dedicada ao esporte. Não temos como medir, é uma perda enorme, de um talento enorme, de uma competência enorme. A menos de 2 meses da abertura da Copa do Mundo, a morte do narrador deixa um vazio entre os apaixonados pelo esporte e os colegas do Grupo Bandeirantes. Tem Neymar, condição legal! Difícil aceitar a ausência dele da Copa do Mundo. Difícil. Luciano do Vale tinha 66 anos de idade, 50 de carreira. Participou dos principais momentos do esporte brasileiro nas últimas décadas. Mas, além de um grande narrador, também era um visionário. Ajudou a popularizar modalidades que antes eram pouco conhecidas. Não é por acaso que ganhou o apelido de Luciano do Vôlei. E eu, como jogadora de voleibol, o que ele fez pelo nosso voleibol foi uma coisa assim linda. No basquete, transformou Hortência em rainha. Ele narrava aquilo com uma maestria, com uma emoção tão grande, quando ele falava assim, cesta da Hortência, cesta do Brasil. Hortência na bandeja! Brasil! Mais 2! E fez com que Rui Chapéu virasse ídolo nacional com as transmissões de sinuca do Show do Esporte. A sinuca, ela mudou da lama para o melhor vinho do mundo. No fim da tarde deste domingo, o corpo de Luciano do Vale foi enterrado no cemitério Flamboyant, em Campinas. Hoje, né, no dia da ressurreição de Cristo, com certeza uma pessoa muito especial vai estar do lado do nosso Pai Eterno.
Acho que o importante foi falado pelos amigos e pela família do Luciano do Vale, né? O Luciano do Vale era mais do que um narrador, aliás, um brilhante narrador. Ele era um empreendedor, um homem ímpar e completamente diferenciado e que acreditava na força do esporte brasileiro. Fosse o esporte com as mãos, com os pés, fosse com o Rui Chapéu nos tacos da sinuca, né? Um homem que acreditou no esporte, Pensava muito nas Olimpíadas de 2016, por isso foi injusto, hein? Com o Luciano do Vale, como bem disse o nosso amigo Neto, né? Injusta a partida de Luciano do Vale. Tinha uma Copa do Mundo pela frente e uma Olimpíada também para coroar, né, esses anos dedicados ao esporte. O Luciano do Vale, que era campineiro, fazia questão de falar de Campinas onde estivesse, né, apaixonado pela cidade. Ele começou a carreira aqui em Campinas, né, falou nos microfones da Rádio Educadora AM de Campinas, hoje a nossa Rádio Bandeirantes AM, em 1170. Também falou nos microfones da Rádio Brasil, aqui da cidade de Campinas. Andréa Marques visitou a Rádio Brasil, conversou com companheiros da época, trazendo um pouquinho dessa relação entre Campinas e Luciano e Campinas. Tem aí a reportagem da Andréa? Deixa eu ver, olho na notícia. Silêncio, câmeras desligadas diante de uma voz imponente, única, conhecida por despertar emoções. Tem Neymar, condição legal. Luciano do Vale conhecia o mundo, morou em várias cidades do Brasil, mas era em Campinas que se sentia em casa. Aqui tinha o time do coração. O plenário da Câmara Municipal, onde aconteceu o velório, ficou lotado por quem um dia ouviu uma das maiores vozes do Brasil. A despedida do narrador foi acompanhada por lembranças. Eu sempre tentava ver as narrações dele, era sensacional. Não tinha uma voz do gol igual a dele. Não tinha comparação, vai fazer falta nos domingos. Luciano do Vale nasceu em Campinas e foi diante dos microfones desta rádio campineira que ele deu os primeiros passos pelo jornalismo esportivo. Foi aqui também que conquistou, ganhou os primeiros ouvintes e construiu de forma única um jeito próprio de narrar o esporte. Em mais de 50 anos, emocionou todo o Brasil. Era bonito, era interessante. Por isso a gente assistiu o jogo, que era interessante. Da rádio, passou por emissoras onde imprimiu sua marca. E na Band fez história. Foram 28 anos e o público não esquece. Ele foi um empreendedor e mostrou para o Brasil que isso daqui tem cura, isso daqui tem saída. Ele mostrou o caminho e esse caminho deve ser seguido. Alguém tem que pegar e continuar, não sei quem, não sei se há alguém hoje no Brasil com a capacidade dele para fazer o que ele fez para todos nós. Onde começou a carreira, Luciano voltaria 50 anos depois como entrevistado. Luciano do Vale, falando conosco aqui também com o ouvinte da Brasil. Tudo bem, boa tarde, pessoal do Dentro da Rodada, um grande abraço. Hoje é dia de derby, né? Hoje é dia que a cidade fica muito feliz. A entrevista foi feita em janeiro do ano passado. Era dia de clássico. Guarani e Ponte Preta iam entrar em campo. E Luciano também. As duas equipes estão se ajustando. A Ponte vem de uma vitória muito boa sobre o Corinthians, no Pacaembu 1-0. Guarani com empate em casa. De qualquer forma, quem venceu o derby está reabilitado ou ratificado, né, no caso da Ponte Preta. Luciano deixou fãs e herdeiros. Paulo carrega mais que um sobrenome, segue a mesma trajetória do avô. Começou na mesma rádio, está na mesma emissora e corre nas veias do jovem a mesma paixão pelo esporte. Acabou acontecendo naturalmente. O fato de eu ir para a Rádio Brasil há alguns anos não teve relação. Quando eu estava contratado, que eles descobriram que eu era neto dele e que eu descobri que ele havia começado lá também. E claro que passou, né, no sangue, assim, inconsciente, nunca foi uma coisa forçada de você vai ser jornalista, você vai trabalhar com isso. Quando eu vi, era o que eu gostava, era o que eu sabia fazer. E agora eu tenho essa responsabilidade, né, de vestir a 10, podemos dizer assim. Eu espero ser metade, jogar metade do que ele jogou em favor do esporte.
E não há como falar de Luciano sem falar do profissional dedicado, que ia além do jornalismo. O jornalista esportivo Luiz Ceará lembra bem do amigo fiel. Eu me lembro da minha saída da TV Globo, que é uma recordação muito legal que eu tenho. Eu não aguentava mais trabalhar na TV Globo por vários motivos e pedi para sair. Vim para Campinas, cheguei na minha casa 2 horas depois, né? E aí minha avó me falou, tem um senhor que quer falar com você, esse número de telefone aí. Aí eu liguei, era ele. Ele falou, e aí, Ceará, verdade que você saiu da Globo? Eu falei, é verdade, Luciano, eu saí agora, faz 2 horas. Ele falou, então você começa a trabalhar comigo amanhã às 8 da manhã. 10 Copas, 10 Olimpíadas, mas os colegas de profissão contam que ele sempre queria mais. Até a sinuca teve espaço, uma grande tacada do visionário do esporte nacional. Fórmula 1, Fórmula Indy, basquete, vôlei, o que ele fez com o vôlei é fantástico, natação, ciclismo. Aí um dia eu vi o Luciano do Valle colocar na televisão, na Band, colocar sinuca. Pô, isso não existe, isso só existiu porque era Luciano do Valle. Porque colocar sinuca, onde que eu ia imaginar que um dia eu fosse assistir, no domingo, na hora do almoço, um jogo de sinuca. E ele fez isso. A partir disso, minha filha, só pode ser Luciano do Valle. A nova geração também se rende ao brilhantismo de Luciano do Valle. João assistiu a um jogo narrado por Luciano e nunca mais esqueceu. Virou até torcedor fiel da Ponte Preta. Eu via bastante jogos da Ponte, ele transmitindo, principalmente um jogo em 97, quando ele transmitiu e a Ponte subiu contra o Náutico. E até por isso também eu falei, nossa, é pra Ponte que eu quero torcer. E ele teve um papel nisso daí também, viu? Luciano do Valle morreu a caminho do que mais gostava de fazer. O jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians seria narrado por ele, mas o coração não aguentou. O infarto tirou Luciano de cena, mas a voz que embalou milhões de brasileiros ainda ecoa na memória dos amantes do esporte. Vai ser triste. O cara dava vida, você viu futebol, mas o cara é uma coisa mágica. Não tem pra ninguém, foi o melhor do Brasil. Grande Luciano do Valle. Vamos seguir aqui com prestação de serviço. Tem imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes. A Karina Rica ao vivo, do quilômetro 103 da rodovia Anhanguera, tem mais informações pra gente sobre a movimentação na volta do feriadão, que foi prolongada, hein, Karina Rica? É isso mesmo, Rodrigo. Olha, o trânsito ainda não é tão intenso, mas a gente percebe que o movimento começa a aumentar a cada momento aqui nas rodovias Anhanguera e também na rodovia dos Bandeirantes. Aqui ao meu lado, vamos conversar agora com o Tenente Marcelo Estevão de Oliveira. Tenente, boa tarde. Os motoristas, antes de sair de casa e também quem pega a estrada, quais os cuidados devem tomar? Primeiramente, os cuidados necessários e importantes que o motorista tem que se ater é quanto à manutenção preventiva do veículo. Então, antes dele colocar o veículo na rodovia, tem que fazer uma manutenção de primeiro escalão, tem que fazer tanto na parte dos pneus, amortecedores, suspensão, que com certeza ele vai ter uma viagem tranquila se ele tiver o veículo em condições. Já quando está na estrada, também tem que tomar alguns cuidados, né? Principalmente quem vai viajar agora à noite. Com certeza, alguns cuidados necessários, como é a manutenção da distância de segurança entre o veículo dele e o veículo que está à frente, a velocidade compatível com a via estabelecida, regulamentada, enfim, aqueles cuidados essenciais para que ele tenha uma viagem segura. A Polícia Militar Rodoviária continua com uma operação especial nesse feriado, nessa volta, né? Isso, nós desde a quarta-feira à tarde e com o término amanhã na terça-feira, nós estamos com 100% das nossas viaturas e efetivo nas rodovias para proporcionar aos usuários uma viagem em condições seguras. A gente viu que tiveram alguns acidentes nesse feriado. Por enquanto, hoje, está tranquilo o sistema Anhanguera Bandeirantes, também a rodovia Dom Pedro? Isso, o sistema Anhanguera Bandeirantes e Dom Pedro, hoje o trânsito ele está fluindo naturalmente. Nós não temos nenhum ponto em que o trânsito está parado, apenas uma lentidão nos km 71 da Bandeirantes e 90 da Bandeirantes também. Rodrigo? Muito obrigado, Karina Rica, obrigado ao Tenente falando ao vivo nesse nosso Brasil Urgente. E fica aí, né, o destaque para o congestionamento que já está sendo registrado lá na chegada da capital paulista
e também aqui na região de Campinas, mas em função do tráfego intenso nas rodovias que cortam aqui a nossa região, nos acessos do Sistema Anhanguera Bandeirantes. Obrigado ao tenente, obrigado à Karina aqui no nosso Brasil Urgente. Olha, um policial militar foi morto e outro ficou ferido em 2 atentados na cidade de Hortolândia. A polícia está investigando a relação dos casos e o que motivou, né, esses atentados. Eu acho que é o 37º policial militar morto em 2014 no estado de São Paulo, na guerra, né, do crime. Infelizmente, essa violência sem tamanho registrada em São Paulo. Deixa eu ver a reportagem da Andréia aqui, ó. Olho na notícia. O carro ficou cravado de balas. A porta do motorista foi completamente perfurada. Foram mais de 40 disparos contra o PM, que escapou com vida. Um dia depois do ataque, ainda era possível ver o rastro de sangue e encontrar alguns estilhaços de arma de fogo. Na Vila Iema, onde tudo aconteceu, vizinhos ouviram os disparos e se esconderam. Com medo, ninguém quis gravar entrevista. Poucos se arriscam a contar como foi o domingo violento. Dispararam um monte de tiro de uma vez só. Eu pensei que era até fogos, assim. Eu falei, deve ser alguém comemorando algum futebol aí. Aí depois deram mais uns tiros compassados, assim. Eu falei, isso aí é arma de fogo, não é fogo. Rodrigo Samuel dos Santos, de 41 anos, estava fora da polícia desde 2012. Atualmente, ele trabalha como segurança privado. Um inquérito foi aberto para apurar o motivo do ataque. Foi a própria vítima que contou para a polícia o que aconteceu. O ex-policial chegava em casa quando um carro se aproximou dele e deu o farol alto. Teve gritando socorro aí, já tinha aparecido outras pessoas e nem saiu para ver. Gritou a mulher dele, mas a mulher dele nem saiu. A hora que a mulher dele saiu, outros caras aí eu tinha pegado ele, ponhado dentro do mesmo carro dele. As pernas dele assim estavam tudo moídas. Só estourou, acho que parece que atiraram só nas pernas, que ele estava tudo quebrado as pernas dele. Os bandidos fugiram. A vítima foi socorrida até o hospital. A mesma sorte não teve este outro policial. Fernando de Freitas Vital, de 31 anos, morreu após o encontro fatal com os bandidos. O outro ataque aconteceu nesta rua do Jardim Amanda 2. Os criminosos também chegaram em um veículo e de dentro do carro dispararam contra o PM. 4 tiros atingiram a nuca e o peito do policial. Ele foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. No local do crime, sangue, projétil, muros atingidos e silêncio entre a comunidade, calada pela violência. Olha, o 37º policial militar morto no estado de São Paulo, mais um ex-policial agora vítima da violência. São várias as hipóteses investigadas pela polícia. Além da Polícia Civil, a Corregedoria da Polícia Militar também vai apurar o caso. Não está descartada nenhuma possibilidade, né? Há quem diga, inclusive, que esse crime possa ter sido uma vingança, uma retaliação, né, àquela chacina atribuída a policiais aqui na cidade de Campinas. É importante dizer, né, que nada ficou provado ainda nesse sentido e que a polícia está investigando na tentativa de esclarecer. Não há gente mais interessada em esclarecer esse crime do que a própria polícia, afinal de contas, a polícia perde aí, né, um de seus integrantes nesse crime terrível, terrível. Para mim, independente aí do que tenha acontecido, nada justifica tirar a vida de um ser humano. Nada justifica tirar a vida de um ser humano, como aconteceu no caso desse policial militar aqui na cidade de Hortolândia. Hortolândia vivendo momentos de muita violência, né, a população com medo diante desses casos. Foi uma noite muito violenta mesmo, esses 2 ataques lá na cidade de Hortolândia, negócio terrível. E o armamento pesado, hein? Armamento pesado na mão dos criminosos. Olha só os buracos de bala e muita bala, hein? Muito tiro, muita perfuração nesse carro. Pode vir comigo aqui. Hora de colocar o ponto final, é isso? Ponto final no nosso Brasil Urgente para Campinas e região, agradecendo demais o carinho da sua audiência, a sua companhia. O Datenão está chegando aqui para todo o Brasil. Deixa eu ver o Datena na tela da Band, falando mais de Luciano do Vale, o esporte brasileiro, sem o seu melhor locutor, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Amanhã a gente está de volta às 4h30 da tarde. Tchau para todo mundo.